O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina. Teco Medina gravou o seu comentário, vamos ouvir. Boa tarde, ouvintes do CBN Brasil. Olha, Sadenberg e Cássia, a gente conversou ali no começo da semana sobre a história lá dos ETFs ali de ouro, né, de prata. A gente acabou falando isso na coluna e apesar da gente ter falado um pouco sobre o que era, acabaram chegando aqui algumas perguntas sobre, para explicar melhor essa história do ETF, acho que vale a pena revisitar o tema, né? Então assim, para o nosso ouvinte que não está familiarizado com o ETF, imagine o seguinte, vamos supor que você queira investir em ações, né? Acho que é o exemplo mais fácil para eu dar. Você pode comprar diretamente ali a ação da Petrobras, ou do Itaú, da Vale, você compra diretamente essas ações, ou você pode investir dinheiro via um fundo de investimento, né? Então você tem um monte de fundo de ações e esses gestores vão fazer a seleção das empresas para vocês, ou você pode comprar uma coisa que chama um ETF. O ETF o que é? É um ativo, né? Você compra um ativo, então, como se fosse uma ação, só que dentro desse ativo existe uma composição já pré-determinada para você. Então, por exemplo, se você comprar o BOVA11, que é um ETF, você vai comprar um ativo, que é o BOVA11, e dentro dele vão ter as 80 e poucas ações que compõem o Ibovespa, já na proporção certinha. O ETF pode ter o que ele determinar que ele vai ter lá dentro. Então pode ser um ETF de moeda que vai ter 1/3 de dólar, 1/3 de euro e outras moedas emergentes. Pode ter um ETF de commodity, que vai ter petróleo, que vai ter prata, que vai ter cobre, ele determina o que ele vai ter dentro e você coloca o dinheiro se você quiser. A vantagem de você investir no ETF é que ele é um produto relativamente barato, né? Ele é muito mais barato do que um fundo de investimento, por exemplo, porque não tem taxa de administração. Ele te permite uma diversificação fácil, né? Então você compra um ativo que você pode comprar com R$100, R$200, e ele, como ele tem dentro dele uma carteira distribuída, você naturalmente vai ter diversificado esse investimento. E ele faz um papel que às vezes é muito difícil para o investidor, que é selecionar o que comprar. Então ele já vem meio que montado uma carteira, por exemplo, no exemplo que eu dei do BOVA11, toda vez que a composição do Ibovespa muda, automaticamente a composição do seu ETF vai mudar. Então você não tem o trabalho de ficar administrando esse tipo de coisa. A desvantagem é a mesma da vantagem, né? Que como já vem tudo pronto, você também não pode tirar uma coisa ou colocar mais de outra coisa. É um produto que já vem fechado, embalado para você. Mas te dá a vantagem de ser um produto fácil, um produto barato, um produto que te dá diversificação e principalmente ele resolve um problema muito grande para o investidor, que é o que comprar. Às vezes o cara quer comprar ações, mas não sabe qual ação ele compra. Quando ele compra um ETF, ele já compra uma cesta de ações pré-determinada que se imagina que talvez tenha um desempenho melhor do que se ele fosse selecionar uma a uma. Tem ETF de um monte de coisa, tem ETF de renda fixa, tem ETF de ações, tem ETF de commodity, tem ETF do que você quiser. É um mercado que está crescendo muito aqui no Brasil, mas já é gigante lá fora. Nos Estados Unidos e na Europa você tem ETF de absolutamente qualquer coisa e te permite ter uma diversificação bastante inteligente, não só de ativo, como de países, né? Porque você, por exemplo, pode comprar o IVVB11, que vai te dar, vai ser um ETF que tem as 500 ações do SP500 dos Estados Unidos. Você tem um ETF que é o China 11, que te expõe, por exemplo, ações chinesas e por aí vai. Então é uma coisa que vale a pena o investidor ficar atento. Eu pessoalmente acho que é de grande ajuda para o investidor, principalmente para o iniciante.